lemos e compartilhamos esse livro. E no livro de dezembro tinha essa palavra, não era exatamente um capítulo do livro, mas era um pedacinho. Mas Deus falou muito ao meu coração. Isso está sendo guardado e estava aguardando o momento, né, de estar compartilhando isso com você. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Diz o texto, Efésios 5, 18: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Você viu lá, você faz parte do grupo da igreja, você que está no Instagram da igreja, que essa mensagem tem um título que é embriagados. É uma palavra que nós usamos normalmente de uma forma pejorativa sempre, porque está totalmente ligado, né, ao uso de álcool, mas o apóstolo Paulo ele faz uma comparação muito interessante entre a embriaguez que o vinho provocava e o estado que o Espírito pode nos trazer. Ele usa, o apóstolo Paulo é tremendo quando você estuda as cartas de Paulo, é que ele começa com o ensino teológico e depois do ensino teológico ele vai para o ensinamento prático. E nesse ensinamento prático ele fala aos Efésios. Ele diz que eles, né, no versículo 18, não se embriaguem com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A minha Bíblia, ela é a versão Almeida revista e atualizada, e ela usa essa palavra, que o vinho traz dissolução, ou seja, degradação, destruição. Todo aquele que se embriaga com o vinho, ele está a caminho da destruição. Outras versões bíblicas, por exemplo, no Novo Testamento, na linguagem de hoje, diz que a embriaguez, a bebida, levará à desgraça. Que o excesso, o domínio da bebida leva as pessoas à desgraça. E uma outra versão que eu achei muito interessante é a Bíblia VFL, é a versão fácil de ler. Diz que a embriaguez, não vos embriagueis com vinho, porque ela leva você à ruína espiritual. Então, todas as vezes que, todos os versículos, todas as traduções que falam da embriaguez do vinho, vai mostrar que as pessoas são levadas à destruição. E você conhece, obviamente, né, pessoas que que se embriagam, pessoas que estão se destruindo através do consumo, do uso excessivo da bebida. E eu quero que você preste atenção nisso, porque daí nós vamos decorrer naquilo que o apóstolo Paulo vem nos ensinar. Mas o apóstolo Paulo fala assim: então, essa bebida que vocês tomam e embriagam vocês, e levam à destruição, que levam à degradação, que levam à desgraça, que levam você à ruína espiritual, por que você não toma a mesma atitude com o Espírito Santo? Porque você não deixa aquilo que te destrói e começa a consumir aquilo que te constrói. Pare para pensar, irmãos, em outras áreas da nossa vida. Nós temos facilidade em buscar aquilo que nos destrói, e temos dificuldade naquilo que nos constrói, seja ela alimentar, seja ela física, seja ela moral. Quando nós sentamos em frente ao nosso, como diz o pastor Celso Nascimento, né, no nosso altar em casa, sabe que você tem algo que você idolatra na sua casa, que é o seu aparelho e televisão. Tanto que você construiu um altar e um trono em frente dele, para você se sentar e desfrutar dele. Todas as vezes que nós sentamos em frente da nossa televisão, nós buscamos mais o quê? Coisas que nos constroem ou coisas que nos destroem?
Todas as vezes que você pega esse aparelhinho na sua mão, que não é mais um telefone, né? O que menos se usa hoje é para você ligar para alguém, dar um alô, mas você tem WhatsApp, tem outras redes sociais. Quando você entra nele, as porcentagens, você já viu lá, você recebe todo mês. Você ficou tanto tempo no WhatsApp, você ficou tanto tempo no Facebook, você ficou tanto tempo no Instagram. Será que esse tempo mais te construiu ou mais te destruiu? O que nós fazemos no nosso dia a dia mais nos constrói ou nos destrói? Aquilo que nós falamos mais coisas construtivas ou destrutivas? Então o apóstolo Paulo ele fala assim: olha, sabe o vinho que vocês bebem, se embriagam? Façam a mesma coisa, deixando o vinho e se enchendo do Espírito. Então eu fui levantar algumas coisas sobre a embriaguez. A embriaguez acontece quando o organismo se intoxica de álcool. Quando a quantidade de álcool é tão grande no corpo que o seu fígado não consegue processar, não consegue metabolizar, ou seja, destruir as moléculas de álcool e que elas não vão para o seu sangue. Então a pessoa começa a consumir tanto álcool que o fígado não dá conta de destruir, de metabolizar as moléculas de sangue, de álcool, e essas moléculas vão direto para o seu sangue. Então o álcool começa a percorrer a sua veia. A partir desse momento, algumas coisas começam a acontecer. Primeira coisa, diminuição da atividade cerebral. A embriaguez começa a deixar o nosso pensamento mais lento. Começa, passo a passo, a fazer com que eu perca a minha consciência. Após essa diminuição de atividade cerebral, começa o estado de euforia. O primeiro estado do embriagado é o estado de euforia. Quem já não viu aquele tiozão do churrasco, o alegrão, quando ele começa a festa, né, e começa aquela alegria, todo mundo começa a dançar. Isso é o efeito da embriaguez. A pessoa perde a vergonha. A pessoa toda tímida. Tem algumas pessoas que elas usam disso para perder a vergonha. Por quê? Porque quando o álcool começa a tomar conta da corrente sanguínea e o fígado deixa de metabolizar, a primeira etapa é perder a consciência e o estado de euforia. Aí começa a dançar, começa a pular, começa a dar risada, o estado inicial da embriaguez. Depois desse estado de euforia, esse aumento da quantidade de álcool começa a atingir a fala. Sabe aqueles caras que marimbondo morde a língua e vão lá falar assim? Você já não entende o que fala, começa a falar enrolado. O álcool que está correndo no sangue já está deixando o estado de euforia e já ocupando o espaço da mente aonde está a fala. Após a outra etapa, depois do domínio da fala, é a perda da coordenação motora. Às vezes estou andando de carro na rua e vejo algumas pessoas em estado de embriaguez e fico pensando quanto demora para chegar em casa. Primeiro porque anda em zigue-zague. E às vezes que dá 2 passos para frente e 1 para trás. Demora o dobro, né? Faz 1, 2, por quê? Porque o excesso de álcool percorrendo o sangue, ele vai depois de uma das etapas, depois da euforia, depois da perda da fala, da dificuldade de fala, é a perda da coordenação motora. E aí começa vários problemas que vão ser gerados pela perda dessa coordenação motora. Depois da perda da coordenação motora, praticamente perde-se a capacidade de raciocínio. Não consegue pensar, não consegue falar assim: onde você mora? Não sei. Como você faz isso? Não sei. Começa a fazer as coisas totalmente invariáveis, sem pensar.
Depois disso, logo vem a perda de memória. As pessoas não lembram. Mas quando a pessoa não lembra o que ela fez no outro dia, quando estava embriagada, ela teve um excesso de álcool que não foi metabolizado, que estava no sangue dela, ao qual ela passou todas essas etapas. E finalmente algo que os estudiosos da medicina chamam de blackout. A pessoa apaga, desmaia. O excesso de álcool é tão grande no sangue que ele vai desmaiar. Então veja que as coisas não acontecem de uma hora para outra, de uma vez. A pessoa ela vai se embriagando. O álcool vai sendo colocado no corpo. O fígado, que é o nosso responsável por metabolizar esse álcool, ou seja, quebrar essa molécula e normalmente transformar em açúcar, ele não consegue mais quebrar. E esse álcool vai correndo para a corrente sanguínea. E aí começa todo esse processo: diminuição da atividade cerebral, euforia, domínio da fala, perda da coordenação motora, capacidade de raciocínio, perda de memória e finalmente o blackout. Agora imagine comigo, como diz o apóstolo Paulo, se todas essas sensações nocivas fossem proporcionadas por algo que, ao invés de ser nocivo, trouxesse a vocês características semelhantes de uma forma que você também fosse dominado por ela. Ao invés disso ser prejudicial à sua saúde, ao invés disso destruir você consumisse algo que trouxesse sensações semelhantes, mas que isso fosse bom para você. A famosa história, diz que chegaram o cara que estava embriagado, falou assim: ó, se você beber, você vai ficar ruim. Ele falou assim: mas eu bebo para ficar ruim, se você vai ficar bom, toma um remédio, né? Então muitas pessoas, elas sabem do efeito nocivo que o álcool vai trazer. Imagine se tivesse algo que você tivesse sensações semelhantes, mas ao invés de serem más para vocês, lhe trouxessem coisas boas. A palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1, vai narrar uma história muito interessante. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios ou embriagados pelo Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, sendo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar da sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um de nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfília, Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Aqueles homens e mulheres que estavam no Pentecostes, eles foram tão cheios, mas tão cheios do Espírito Santo, do poder de Deus, que eles ficaram como se assim estivessem embriagados, cheios do poder de Deus. No versículo 15, a partir do versículo 15 até o 18, vai dizer assim:
Esses homens, Pedro, estava discursando a eles. Esses homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo essa a terceira hora do dia. É muito cedo para eles estarem embriagados. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, e os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém? A palavra de Deus diz que nos últimos dias, nos dias que estamos vivendo, o derramar do Espírito Santo seria tão grande que nós ficaríamos embriagados. Se embriagarmos está relacionado ao álcool, mas se você for na palavra, na definição, significa que algo vai tomar o seu corpo e você vai deixar de ter domínio sobre ele, e aquilo vai dominar você. Quando a embriaguez é pelo álcool, significa que o álcool dominou o seu corpo e você deixa de responder por si, mas ele vai tomar conta da sua vida. Mas quando eu sou embriagado pelo Espírito, quer dizer a mesma coisa. Por isso que o apóstolo Paulo faz a comparação. O Espírito Santo toma a nossa vida a ponto de nós não mais respondermos por nós, mas ele falar por nós. A palavra de Deus diz que quando nós não tivéssemos o que falar, quando nós não soubéssemos o que falar, nós ficássemos cheios do Espírito Santo, porque ele falaria por nós. Ele falaria por nós. Mas para que ele fale por mim, eu preciso estar cheio, eu preciso estar embriagado pelo Espírito Santo. Não com vinho, não com aquilo que é nocivo, não com aquilo que me prejudica, mas com aquilo que me enche, com aquilo que é bênção para a minha vida. Temos que desejar que o Espírito Santo seja tão forte a sua presença em nós, que nós não consigamos absorver o impacto dele na nossa vida, que a nossa vida não consiga metabolizar o Espírito Santo que está em nós. Não estou dizendo que eu e você não temos o Espírito Santo. Não estou dizendo que a igreja não conhece a presença de Deus, mas há uma diferença. Há uma diferença. O álcool, na embriaguez, ele vem no corpo e ele vai para o fígado, e o fígado começa a metabolizar. Ele começa a destruir as moléculas de álcool e transformar em açúcar. Só que vai chegar um momento que é tanto álcool que ele não consegue mais metabolizar. E o álcool começa a dominar a vida dessa pessoa e começa a embriagar. Nós temos o Espírito Santo, só que às vezes nós dominamos o Espírito Santo que está em nós. Nós reprimimos o Espírito Santo que está em nós. E nós não deixamos ele agir como verdadeiramente ele tem que agir. Ele está em nós. É promessa de Deus. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador e estará em nós. Mas às vezes nós dominamos, nós temos controle sobre o Espírito Santo. Mas nós precisamos, irmãos, nos encher a tal ponto de que esse Espírito não consiga se mais metabolizar dentro de nós, mas ele começa a tomar conta do nosso corpo, e começa a tomar conta do nosso ser, para que nós atinjamos o mesmo estado de embriaguez, só que agora espiritual, na nossa vida. E a gente vai começar tendo os mesmos sintomas. O primeiro sintoma da embriaguez, você lembra qual que era? Diminuição da nossa capacidade cerebral. A minha mente passa a ser controlada não por mim mais, mas pelo Espírito que está em mim. Não é mais a minha mente que me controla, não são mais os meus pensamentos que me controlam, mas o Espírito que está em mim, do qual eu estou cheio, ele começa a controlar os meus pensamentos. Porque se os meus pensamentos eles forem bons, quando a Bíblia diz que os seus olhos forem bons, ele não está falando da vista, ele está
está falando daquilo que entra pelos olhos e é processado na nossa mente. Se os seus olhos forem bons, se a sua mente for limpa, se a sua mente for saudável, todo o teu corpo será bom, toda a tua vida será boa. Mas o problema é que às vezes eu controlo o Espírito Santo, eu domino os meus pensamentos, e as coisas eu começo com a minha axiologia, porque eu acho, porque eu penso, porque eu vou fazer isso, porque o correto é fazer isso. Essa decisão é sua ou do Espírito que está em você? Oremos a Deus, busquemos a Deus, para que Ele domine, de certa forma, a nossa mente, que os nossos pensamentos não sejam mais os nossos pensamentos, sejam os pensamentos dele. Porque os seus pensamentos, os pensamentos de Deus, a Bíblia diz que não são os nossos pensamentos. Todas as vezes que nós pensamos por nós mesmos, nós tomamos decisões humanas. E normalmente decisões humanas são decisões erradas. Mas o embriagado pelo Espírito, o cheio do Espírito Santo, não pensa por ele, pensa pelo Espírito. Uma pessoa que pensa pelo Espírito, qual que é o segundo estágio? A euforia, a alegria. A palavra de Deus diz que o coração cheio de Deus aformoseia o rosto, ou seja, rosto bonito, gente, é rosto que sorri. Você pode ver, você vai tirar uma foto, quem tira foto assim? Ninguém, todo mundo quer sair bonito na foto. Você pode estar triste, você pode estar num lugar e você não gostar, sabe? Assim, vamos tirar uma foto, você não quer tirar, mas na hora da foto você quer sair bonito. E quando você quer sair bonito, você faz o quê? Você sorri. Porque o sorriso aformoseia o seu rosto. Vou contar uma coisa para você, você já é bonito, mas sorrindo, você é muito mais bonito do que com a cara fechada. O beijo, né? O bico, sobrancelhas arqueadas. Mas quando você sorri, quando você abre os seus olhos, quando você mostra os seus dentes, o seu rosto formoseia. Quando o Espírito está em você, dominando a sua mente, vai tirar suas preocupações, vai tirar suas lutas, vai tirar suas dores, não que elas vão acabar, mas elas vai te dando a certeza da provisão de Deus para a sua vida. Então você vai ser feliz. Irmão, se você não é feliz, irmã, se você não é feliz, você está precisando se embriagar do Espírito Santo. Ele vai te fazer feliz. Ele vai te dar um sentimento de euforia, de alegria, e diferente do álcool, que amanhã vai te dar dor de cabeça, que vai te dar ressaca, ele vai te dar uma satisfação plena, eternamente. É diferente, porque o álcool tem um efeito, o Espírito Santo tem um efeito eterno. Então, quando ele domina a sua mente, você vai ser uma pessoa eufórica. Nós cantamos aqui uma canção já das antigas. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Se você não tem alegria no seu coração, eu preciso dizer que você precisa se encher do Espírito Santo. A partir do momento que ele domina a sua mente e ele te dá um estado de euforia, vai acontecer algo tremendo na sua vida. Ele vai dominar a sua fala. E você vai falar em línguas que ninguém vai entender. E foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. O dom de línguas foi ministrado naquele lugar. E aqueles que eram medos, persas, gregos, egípcios, líbios, de todas as da Mesopotâmia, começaram a ouvir na sua própria língua. E aquelas pessoas falavam também uma língua estranha que eles não entendiam. E foi daí que eles disseram: só pode estar bêbado. A pessoa que não está bêbada, que fala, que ninguém entende, que ela está embriagada. Mas não, irmãos, eles estavam com a mente cheia do Espírito Santo, eles estavam eufóricos, e eles falavam porque o Espírito Santo também dominou o falar deles. E o falar em línguas é a expressão de que você está cheio do Espírito Santo. Mas não é só falar em línguas, porque o apóstolo Paulo fala que a gente não fala em língua todo o tempo. Mas a nossa fala, a nossa palavra, a palavra de uma pessoa cheia do Espírito Santo é um diferencial.
tem uma palavra de consolo, de conforto, de vitória, de alegria sempre. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que fala palavras de derrota, palavras de maldição, palavras que não são abençoadoras. Mas se você está cheio, se você está embriagado no Espírito, a sua mente está dominada, você está eufórico, você vai ser alguém que sempre vai estar abençoando as pessoas. Só vai, a sua boca vai ser como um rio de bênçãos. Porque a palavra de Deus diz que não pode sair da mesma fonte, se eu não me engano é Tiago que diz isso, não pode sair da mesma fonte dois tipos de água, salgada e doce. Se aquela fonte, se daquele lugar está jorrando água, aquela água ou ela é salgada ou ela é doce. Você não consegue da mesma fonte jorrar dois tipos de água. E porque da nossa boca, se a nossa boca é uma boca abençoadora, não cabe palavras de maldição. Mas se a nossa boca é uma boca amaldiçoadora, não cabe palavras de Deus. Não vai sair da mesma fonte. Ora, bênção, ora maldição. Não. É impossível. A não ser que seja artificial. E nosso Deus é um Deus natural. Então, a partir do domínio da sua mente, daquela euforia que o Espírito Santo traz, ele vai dominar também a sua palavra, a sua boca. Ele vai te encher, e da sua boca vão sair palavras que você nem imagina. E você vai receber, você vai falar na língua dos anjos, você vai falar com gemidos e despremidos. Às vezes você não tem como orar, mas você está tão cheio do Espírito Santo que você vai se expressar com palavras que nem você entende, mas as palavras estão chegando ao trono de Deus. Depois do domínio da sua palavra, da euforia, o domínio da palavra, o texto diz, a palavra, os estudos dizem que o embriagado perde a sua coordenação. Quando alguém está embriagado com algo, com vinho, é o algo que coordena ele, é o algo que leva ele para o lado e para o outro, para frente e para trás. Mas quando ele está cheio do Espírito, é o Espírito que conduz, é o Espírito que leva ele. A palavra de Deus diz que o vento bate do norte, o vento bate do sul, o vento vem do lado de cá, vem dos quatro cantos, mas é o Espírito que te conduz, que vai te levar aonde você deve estar, aonde você tem que ficar, o caminho que você deve seguir. Mas só alguém cheio do Espírito Santo é movido pelo Espírito. É interessante falar que o apóstolo, o seguidor de Cristo, ele estava num lugar, de repente, a palavra de Deus diz que ele foi levado para outro lugar. O apóstolo Paulo, ele vai fazer suas viagens missionárias, ele fala, e ele é levado para os lugares. É o Espírito Santo que conduz Paulo, foi o Espírito Santo que conduziu Felipe, foi o Espírito Santo que conduziu Elias, foi o Espírito Santo que conduziu Eliseu, foi o Espírito Santo que conduziu os homens e mulheres de Deus. Mas as pessoas, para serem conduzidas pelo Espírito, precisam estar cheias do Espírito. O Espírito já tem que ter dominado a mente, o Espírito já tem que ter dado um estado de alegria, de euforia, já tem que ter dominado a fala dele, e agora ele vai conduzir o seu caminho. E se você parar para pensar, quais são os caminhos que agradam a Deus? Quais são os caminhos? Aonde você acha que Deus quer que você esteja? Qual o lugar que Deus se agrada que você esteja? Se você anda frequentando lugares que não são lugares que Deus gostaria que você estivesse, você precisa ficar cheio do Espírito Santo. Pastor, eu não estou indo. Não tem problema. Seja cheio do Espírito Santo. O profeta diz que as águas, ele tem uma visão no templo, ele chega no templo e as águas estão lá no pezinho dele. E ele tem domínio quando as águas estão sobre os pés. Talvez se você já foi na praia, beirinha mar, a aguinha lá, você começa a andar e vai fazer uma caminhada pela praia. Você tem domínio completo. Aí você afunda mais um pouquinho. E o profeta diz que ele tem a visão, as águas vêm dos joelhos. E aí, quem já tentou andar numa piscina, numa praia, em algum lugar com as águas no joelho, já tem um pouco mais de dificuldade.
Ele diz que ele anda um pouco mais e as águas vêm para a cintura. E daqui a pouco as águas estão no lombo, e quem já foi em algum lugar que as águas cobriram, né? É mais difícil. Mas ele diz que uma hora as águas vêm e cobrem ele. Ele já não tem mais domínio sobre ele. São as águas que levam ele. Irmãos, essa é a nossa oração. É isso que nós temos que pedir a Deus, que Ele nos leve para onde Ele quiser. Quando nós cantamos aqui, te dou meu lar, a minha casa, a minha família, é justamente isso. Que o Espírito Santo encha tanto você, que essas águas te levem para onde Ele quiser. Assim como o vinho leva o embriagado para os lugares mais terríveis. Tomam conta da coordenação motora dele. Que o Espírito mova as nossas mãos, que o Espírito mova os nossos pés, que o Espírito mova o nosso corpo. Depois desse estado, a embriaguez tira a capacidade de raciocínio. As tomadas de decisões não são mais nossas, são do Espírito. Ele que decide por nós. Muitas vezes nós nos colocamos em situações que a gente não sabe o que fazer. Mas se você confiar, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai tomar decisões corretas. A pessoa, quando ela está embriagada pelo vinho, pelo álcool, ela normalmente toma decisões erradas, porque o apóstolo Paulo diz que ele leva à desgraça, leva à degradação. E o intuito do álcool, o intuito do vinho é nos matar, nos prejudicar. O intuito do Espírito é nos dar vida. E as decisões que o Espírito leva-nos a tomar são decisões corretas. Às vezes não são as decisões, eu vou um pouquinho além, normalmente não são as decisões que nós gostaríamos, porque nós queremos controlá-los, nós metabolizamos o Espírito. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos nos encher, nos embriagar do Espírito, a ponto que ele domine o nosso pensamento. Depois de dominar o nosso raciocínio, o álcool, ele vai roubar a nossa memória. E não vou lembrar de nada. Mas o Espírito, o texto bíblico diz, lá em João 14, 26, ele me fará lembrar de tudo o que Jesus disse. O Espírito precisa dominar a nossa memória. Para quê, irmãos? Para nos fazer lembrar. Quando nós estivermos numa posição difícil, num momento difícil, ou quando nós estivermos próximo de uma tentação, quando Jesus estava no deserto e o diabo oferece para ele, imagine, 40 dias em jejum. A gente fica um dia em jejum, não vê a hora de se alimentar. Jesus estava há 40 dias. E o diabo pega as pedras e diz assim para ele: está com fome? Jesus naquele momento não queria dinheiro. Jesus naquele momento não queria reino. Jesus naquele momento não queria honra. Jesus queria comida. Igual eu e você, quando estamos com fome. Jesus era um homem. Né? Quando a gente está com fome, as pessoas vêm contar piadinha. Né? Já viu o gordinho com fome? Ele é irritado. Quando ele pensa em fazer regime, ele já se irrita. Agora Jesus estava 40 dias, ele só queria comer. E o diabo fala assim: transforma a pedra em pão. O Espírito faz lembrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É o Espírito que estava nele que faz lembrar, porque o homem queria comer, o homem queria o pão, mas o Espírito faz lembrar que aquilo não é certo. Depois do pão, o diabo oferece os reinos. Depois do pão, o diabo oferece a adoração. Mas o Espírito faz lembrar, e ele fala assim: a regra de Satanás, o Senhor Deus diz. Quando você está embriagado pelo Espírito Santo, quando vier as tentações, as lutas, as promoções, o Espírito vai falar para você: não, porque Deus não quer assim, porque isso não é de Deus, isso não é a forma de Deus. Mas para que isso aconteça conosco, nós precisamos estar cheios de Deus.
cheios. Depois de tomar a nossa memória, a embriaguez, como nós vimos, vai trazer o desmaio, o blackout. E quando você estiver cheio do Espírito Santo, as águas vão estar sobre você, vão tomar você, e o Espírito Santo vai ter um domínio completo na sua vida. Essa é a nossa oração, é isso que nós precisamos pedir a Deus. Que o Espírito Santo nos domine por completo. Domine a nossa mente, domine a nossa fala, domine o nosso caminhar, domine as nossas decisões. Mas para isso, nós precisamos estar embriagados. O Espírito Santo precisa tomar o nosso corpo, para que as decisões não sejam mais nossas, mas sejam dele em nós. Por isso o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho que traz a dissolução, que traz a desgraça, mas sejam cheios do Espírito Santo. Ele faz a comparação da embriaguez que causa destruição para a embriaguez que traz as bênçãos da sua vida. Se você quer ter uma vida transformada, seja cheio, busque ser cheio do Espírito Santo. Pastor, isso acontece agora, quero agora. Nenhum alcoólatra vive embriagado. A pessoa bebe, blackout, fica apagada. Quando ela acorda, ela não já está mais sob total domínio. Aí o que ela faz? Se embriaga novamente. Aí acontece todas essas fases, e cada vez mais, quanto mais a pessoa se embriaga, mais ela fere o fígado, menos ele metaboliza, mais fácil ela se embriaga. Não é verdade? Não é assim? A primeira embriaguez pode durar um tempo. A segunda, a terceira, depois, quando a pessoa está no alto estágio de embriaguez, se ela tomar um copo, ela já fica embriagada. Por quê? Porque o fígado dela não mais metaboliza as partículas de álcool, não mais vira açúcar, e aquele álcool já vai direto para o sangue dela. Da mesma forma, se nós buscarmos sermos cheios do Espírito, vai ser uma vez, vão ser duas, vão ser três, vão ser quatro. Esse Espírito vai te enchendo, 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 enchendo. E a pessoa que é viciada, ela é escrava do vício. E eu também preciso ser escravo. Romanos, para a gente encerrar, Romanos 6. Gostaria que você ficasse em pé, o louvor viesse aqui. Romanos 6, a partir do versículo 16, antes de nós orarmos, vai dizer assim: não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Você vai se embriagar com alguma coisa, ou você vai ser cheio do vinho, que vai lhe trazer desgraça, ou você vai ser cheio do Espírito, que vai te trazer a bênção. Mas graças a Deus, porque outrora, escravo do pecado, contudo viesse a obedecer de coração a forma de doutrina que fosse entregue. Nós éramos escravos do pecado, nós vivíamos embriagados pelo vinho, e ele dominava a nossa mente e o nosso corpo, mas alguém nos ensinou que isso era uma escravidão. E uma vez libertos, versículo 18, e uma vez libertados do pecado, fosses feitos servos da justiça. Falo como homem, o apóstolo Paulo dizendo, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceis a vossos membros para a escravidão, da impureza, da maldade para a maldade, da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. O valor, bom, pastor, a gente fica alegre, mas fica alegre, mas logo perde a consciência, e ele começa a dominar, te escravizar, perder a tua memória, a tua fala, a tua condição motora. Que vantagem traz o pecado para nós? Pastor, é gostoso,
É só vantagem que traz futuro. Naquele tempo, resultados foi esses. Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O pecado só tem um pagamento, é a morte. O salário do pecado é a morte. Ele pode ser bom, ele pode ser legal, ele pode ser agradável para o corpo, mas ele vai te matar. Como o álcool vai matar o embriagado. Ele bebe uma vez, ele bebe duas, está alegrão, está feliz, está eufórico, está com os amigos. O fim é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. A embriaguez do vinho só nos leva à morte. A embriaguez do Espírito nos leva à vida. Glória a Deus. Feche os olhos. Reflita naquilo que eu disse. Deixa o Espírito Santo começar a tomar o seu coração. Deixa o Espírito Santo começar a tomar a sua vida. Como um embriagado que toma o primeiro copo. Talvez você vai dizer, pastor, eu não estou sentindo nada. Quando o embriagado toma o primeiro copo, ele também não sente nada. O fígado dele começa a metabolizar as partículas de álcool, transforma aquilo em açúcar, e ele não sente nada, mas aí ele toma o segundo copo, aí ele toma o terceiro copo, e aí o fígado passa a parar de metabolizar, e o álcool começa a descer, e começa a dominar a vida dele, e dominar a vida dele, até que ele fique embriagado, e essa embriaguez do álcool vai levá-lo à morte. Da mesma forma, começa a falar com o Espírito Santo de Deus no seu coração. Ele vai começar a entrar na sua vida. Mas por enquanto você pode estar metabolizando ele. Você pode estar dominando sobre ele, não deixando que ele tome conta de você. Mas continue buscando, continue orando, continue falando com Deus. E semelhantemente daquilo que acontece de forma nociva com algo, agora de forma benéfica com o Espírito, ele começa a dominar a sua vida. Começa a tocar o seu coração. Começa a receber o Espírito Santo. Começa a ser cheio do Espírito Santo. Começa a pedir essa presença gloriosa sobre a tua vida. Que você sinta coisas que você nunca sentiu. Que você sinta a presença gloriosa e poderosa. Espírito Santo vai tomando a cada um dos teus filhos o alvo da cabeça. Assim como muitas vezes pessoas se embriagam, pessoas se enchem do álcool que é prejudicial, Senhor. Enche com o teu Espírito, Deus. Enche com o teu Espírito Santo que completa o coração dos teus filhos. E vai tomando, Senhor. Vai tomando, Senhor, a consciência de cada um. Vai tomando a mente, o corpo, o falar, ó Deus. Batiza, Senhor, com o Espírito Santo. Batiza com o teu poder, ó Deus. Batiza, Senhor, com o teu poder. E domina a sua mente. E domina o falar, ó Deus, de cada um. Aleluia. Continue falando com Deus. Continue buscando o Espírito Santo. Continue na presença de Deus. Aleluia. Deixa o Espírito Santo tomar conta de você. Desarme, pare de metabolizar, pare de colocar-se à frente e deixa ele entrar no seu coração. Você é tomado pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo invadir o teu coração. Deixa o Espírito Santo abrir a sua boca. Se você não consegue orar, diga glória, diga aleluia.
Amor.
casamento e que Ele tome você por completo, assim como algumas pessoas estão morrendo para o pecado, que você viva para Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Você pode se sentar.